Olá! Nós, para calcularmos uma derivada, podemos utilizar a definição e a fórmula com o limite. Limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, por exemplo. No entanto, depois vai haver regras práticas para o cálculo de derivadas de uma função. São estas regras práticas que, depois de vocês as conhecerem, torna tudo muito mais fácil. Como vocês sabem, a derivada é a variação de uma função naquele ponto. Ou seja, vamos começar por uma função que seja constante. Um f de x igual a um valor constante. Ou seja, quanto é que está a variar aqui, em todos estes pontos, quanto é que está a variar a função? Quanto é que está a ser o declive da reta tangente? Obviamente que este declive é zero. Portanto, a regra de derivação, a derivada de uma constante dá exatamente zero. Depois temos o caso de retas, o caso de funções definidas, funções do tipo 2x ou 3x ou 4x. Ora bem, em todos estes pontos a variação é sempre a mesma. A reta tangente tem exatamente o declive 2. Portanto, quando nós temos a derivada de kx, isto dá sempre k. Ou seja, a derivada de x, se pensarmos apenas no x, a derivada de x é sempre 1. O k que está a multiplicar mantém-se e fica kx, fica k. Depois, derivada de x elevado a um grau superior a 1, de x elevado a um valor n. Ora bem, eu vou fazer isto com exemplos que é mais fácil de perceber. Derivada de 3 dá 0, derivada de 4x dá 4 e derivada de x ao cubo. Ora bem, a derivada de x ao cubo é o 3 vem para coeficiente e o x fica elevado a um grau a menos. Se aqui estava elevado a 3, agora fica elevado a 2. Isto tudo pode ser demonstrado com a definição. Isso tem no vosso manual, têm essas demonstrações. Eu aqui acho que não vale a pena estarmos a focar nisso. Portanto, a regra é, o n vem para trás e o x fica elevado a um grau a menos, ou seja, n menos 1. Quando temos, outro exemplo, quando temos, por exemplo, um polinómio, digamos, temos 3x à quinta menos 4x ao quadrado mais 2x mais 1, para derivarmos isto, a derivada da soma e da subtração são feitas em separado. Portanto, eu derivo 3x à quinta, fica 15, porque o 5 vem multiplicar pelo 3, e o x fica elevado a um grau a menos, fica elevado a 4. Aqui tenho o 2 multiplica pelo 4, e o x fica elevado a um grau a menos, portanto fica elevado a 1. Daqui, derivada de 2x vai dar 2. Isto posso pensar na mesma como expoente. O 1 é o expoente, o 1 fica multiplicado pelo 2, e o x ficaria elevado a um grau a menos, ou seja, ficaria elevado a 0 e por isso desapareceria. E a derivada de 1, sendo 1 uma constante, a derivada dá 0. Portanto, a derivada deste polinómio dá isto aqui. Mais regras de derivação. Por exemplo, a derivada de 1 sobre x. Isto também tem uma regra, mas eu posso pensar no 1 sobre x como uma potência. 1 sobre x é como se eu tivesse x elevado a menos 1. Se eu derivar isto pelas regras, isto fica, o menos 1 vem para trás e o x fica elevado a um grau a menos. Aqui a intuição diz-nos logo a dizer que o x fica elevado a 0 e desaparece, mas não. Um grau a menos é menos 1, é subtrair 1 e, portanto, fica elevado a menos 2. Transformando isto para denominador, fico com menos 1 sobre x ao quadrado. Essa regra também posso escrevê-la aqui, apesar de vocês não precisarem de decorar, porque conseguem, a partir da potência, conseguem lá chegar. Portanto, temos esta regra aqui. Mas temos ainda também a regra da raiz. Ora bem, derivada da raiz, eu posso pensar exatamente numa potência, exatamente como o de cima, e eu para derivar isto faço o mesmo, 1 meio vem para trás, e o x fica elevado a um grau a menos, 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio.
Portanto, já está derivado, vou só transformar este expoente. O menos significa que é para denominador e o meio significa que é para raiz, que é raiz. Portanto, tenho aqui raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Depois, temos também a derivada da função composta. A derivada da função composta é uma formulazinha que parece mais complicada do que realmente é na prática. O que a derivada da função composta nos diz é que sempre que nós tivermos uma expressão que não tem apenas x, mas sim é uma expressão mais complexa, uma expressão com x, mas mais complexa, então eu ao derivar, a regra fica ligeiramente adaptada. Por exemplo, x elevado a n. Se eu em vez de x elevado a n tivesse 3x ao quadrado menos 3x mais 1 elevado a 4, se eu quisesse derivar isto, a regra é a mesma da potência, portanto, o 4 vem multiplicar, o que está na base fica elevado a um grau a menos, só que, como isto é mais complexo do que apenas o x, isto é uma composição de funções, eu agora no fim multiplico pela derivada da base, pela derivada da minha expressão mais complexa. Ou seja, pela derivada eu posso indicar, vou fazer ainda a derivada disto. Então a minha resposta será derivar isto. Isto fica 6x menos 3 e aqui desaparece. Portanto, depois posso simplificar, mas a regra é, se eu tiver uma expressão elevada a n, em que u é uma expressão mais complexa do que apenas x, eu faço a mesma regra, o n vem para trás e o u fica elevado a um grau a menos, só que tenho que multiplicar pela derivada dessa base. Isto também acontece, por exemplo, na raiz. Se eu tivesse raiz de x ao quadrado menos 3, se eu quiser derivar isto, eu posso aplicar a mesma regra, 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado menos 3, só que tenho que multiplicar pela derivada da minha expressão. Portanto, pela derivada de x ao quadrado menos 3. Tenho que multiplicar por derivada de x ao quadrado menos 3. Isto, já simplificando, isto vai dar 2x e ao multiplicar por 1 vai ficar assim. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a minha regra para raiz de u é idêntica, 1 sobre 2 raiz de u, só que eu tenho que multiplicar por u', e vou já escrevê-lo aqui. Tenho que multiplicar pela derivada do u. Isto é a derivada da função composta, que é acrescentar sempre a multiplicar por u', produto por u'. Vou apagar estas e vamos falar de mais duas. Vamos falar da regra do produto e da divisão. Quando eu tenho uma multiplicação de duas expressões diferentes e quando eu tenho uma divisão de duas funções diferentes. Ora bem, quando eu tenho somas e subtrações eu faço em separado. Quando eu tenho produto ou quociente eu não posso fazer em separado. Isto tem uma regra própria. A regra neste caso é, eu derivo a primeira e multiplico pela segunda sem alterar nada, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. Na divisão é muito idêntico. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira normal vezes a derivada da segunda, portanto, em vez de mais, fica menos. A única diferença é que fica sobre v ao quadrado. Vamos fazer aqui um exemplo disto. 3x vezes raiz de x, se eu quiser derivar, sendo isto um produto, eu tenho que aplicar esta fórmula. Derivada de 3x vezes o segundo normal, mais o primeiro normal, vezes a derivada da raiz de x. Como eu já sei, fica assim. Portanto, depois posso simplificar, posso racionalizar aquele denominador, mas já está derivado. Vamos tentar fazer uma das mais complicadas que poderiam aparecer, que era, por exemplo, a derivada de uma coisa destas. Ora bem,
Esta, sem dúvida, é do grau de dificuldade superior. Isto aqui é um quociente, portanto eu tenho que fazer a regra do quociente, que fica a derivada da primeira. Ora bem, como é que eu derivo o numerador? Eu, para derivar este numerador, tenho que saber derivar a potência. Portanto, eu posso pensar em cálculo auxiliar, posso pensar como é que eu derivo esta. Ora bem, o 2 vem para trás, a minha base, que é o 3x menos 4, fica elevado apenas a 1, mas ainda tenho que multiplicar por a derivada da base, pela derivada de 3x menos 4. A derivada de 3x é 3 e o menos 4 desaparece. Portanto, fico com isto. Vou já fazer 3 vezes 2, 6. Vezes a de baixo, vezes a raiz de 2x ao quadrado menos 1, menos a de cima normal, portanto, a de cima normal é 3x menos 4 ao quadrado, vezes a derivada da de baixo, a derivada desta. Ora bem, a derivada desta raiz. Ora bem, como nós já temos a regra da anterior, já sabemos que vai ficar o', que é a derivada do que está dentro da raiz. A derivada de 2x ao quadrado é 4x e a derivada de menos 1 desaparece, sobre 2 raiz e fica exatamente o mesmo aqui. Portanto, é isso que me falta acrescentar ali. 4x sobre 2x ao quadrado menos 1. Portanto, é esta regra, tudo sobre o denominador ao quadrado. Esta raiz ao quadrado. A raiz ao quadrado eu vou já simplificar, porque a raiz e o quadrado vão se anular. Portanto, nesta situação eu poderia ainda simplificar, e iria fazê-lo, mas a derivada já está feita. Isto é a derivada. Portanto, aqui mistura não uma regra apenas, mas mistura várias regras. Mistura a regra do quociente, a regra da potência e a regra da raiz. Portanto, as regras de derivação são para praticar. Têm na ficha de trabalho no link abaixo montes de exercícios. Tentem fazer todos ao máximo e vejam depois as soluções e a resolução. Bom trabalho!